E aí galera, tudo jóia, tudo beleza? Vamos dar início ao dando continuação para nossos estudos, que é sobre os antibióticos, né? E hoje será sobre os quinolônicos, que são medicamentos que eles combatem a infecção urinária, alguns deles, seja em homens, mulheres, né, idosos e gestantes. Agora sim, a gente precisa saber que existem os quinolônicos e existe também os antissépticos e analgésicos para inibir e combater a infecção urinária. Por que eu estou frisando nos analgésicos? A gente sabe que o analgésico, no caso Piridium, ele é um medicamento que você pode chegar na farmácia e fazer a solicitação. Não é necessário você ter a receita médica, né, para ter retenção de receita, diferente dos antibióticos. Mas acontece que ele não vai, muito menos, não vai inibir, muito menos vai matar a bactéria. Ele vai reduzir os sinais e sintomas que a bactéria causa, são as dores, o ardor no momento da micção, entendeu? Somente nesse momento. Então, aquela dor que a pessoa sente nas costas, que é característica da infecção, a dor que ela sente ali no abdômen, que é característica da infecção, né? E outras dores também, que é característica da infecção. Essas dores, o pirídeo ele não passa, só passa a parte da analgesia da infecção, onde é na hora do ato da micção, né? Quando a pessoa vai e faz xixi. Então vamos dar continuidade aqui, né, sobre os antibióticos. A enzima denominada DNA-girase ou topoisomerase 4, ela é responsável pela iniciação da síntese de DNA na bactéria, enquanto os quinolônicos eles interferem na ação desta enzima, beleza? Inibindo a duplicação do DNA necessária à duplicação do micro-organismo. Então, assim, os quinolônicos são os antibióticos, eles vão inibir a duplicação desses micro-organismos e aí vai eliminar essas bactérias. Embora verifique-se uma elevada resistência dos estafilococos, este grupo de fármacos são indicados principalmente em infecções complicadas das vias urinárias e são também indicados no tratamento de infecções provocadas por Pseudomonas aeruginosa, como em infecções respiratórias e otite interna, né? Osteomielite bacilar gram-negativa crônica e erradicação de salmonelas em portadores. Essa parte aqui, onde ele fala de micro-organismo, obviamente é quando é feito o exame laboratorial, que lá ele faz a cultura e percebe-se que tem esses micro-organismos. Aí vai direcionado para os antibióticos, são direcionados para esses bichinhos aí. Os quinolônicos, né, são subdivididos em não fluorados e fluorados. Os quinolônicos não fluorados são o ácido nalidíxico, o ácido oxilídico, oxilínico, o ácido pepimídico, rosuxacino, entendeu? Provavelmente vocês pouco ouviram falar desses medicamentos, tem pouca saída, de fato. Então, assim, agora a gente vai ver aqui os quinolônicos fluorados, também denominados de fluoroquinolônicos. São ciprofloxacino, isso é um medicamento que todo mundo conhece. O Tequim, mais conhecido como Tequim, que é o gatinofloxacino, que é a substância. O Levaquin, né, também mais conhecido como Levaquin, é o levofloxacino, que é a substância. O Maxiquin também é o lomexofloxacino. O Avalox, também bastante conhecido no hospital, é o moxifloxacino. O Floxacin, o norfloxacino, o plefloxacino e o ofloxacino.
Então, esses medicamentos, eles são denominados como os fluorados, né? A presença de flúor, já está falando, aumenta a atividade inibidora do DNA girase e a atividade contra os estafilococos. A maioria desses fármacos é administrados por via oral, mas alguns desses são também administrados por via parenteral, como o ciprofloxacino e o levofloxacino. Então, os fármacos quinolonônicos, peraí, cadê onde é que eu estou? Aqui. Os fármacos quinolonônicos, fluorados ou não, eles não devem ser utilizados na gravidez, beleza? Nem em fase de lactação, inclusive a idade mínima para o uso dos fármacos fluoroquinolonônicos é de 18 anos, pois pode provocar lesões articulares permanentes devido à erosão de cartilagem que tem ocorrido em crianças e adolescentes com estas drogas. Vamos dar uma pausa aqui nessa parte, que isso aqui é de extrema importância. O que é que acontece? A gente sabe que o mercado, né, alguns estabelecimentos, por algum motivo, eles vendem o medicamento antibiótico sem a receita do médico, né? Essa prática ela pode trazer graves consequências para a gestante, né, e para as crianças. Por quê? Já está falando aqui que esse fármaco, os fluorados, eles não devem ser administrados no momento da gravidez, porque ele interfere na lactação e também pode, obviamente, trazer algum problema para o bebê, entendeu? E outra coisa, a idade mínima do uso dos fármacos do fluoroquinolonônicos é de 18 anos, pois isso pode provocar lesões articulares, né, permanentes devido à erosão da cartilagem. Erosão é o que? Desgaste da cartilagem que tem ocorrido em crianças e adolescentes com estas drogas. Vamos lá. Quando a terminologia, alguns autores referem-se que todos os quinolonônicos devem, escritos com a terminação em artigos masculinos, como fluoxacino, roxacino, perfloxacino, embora possa ser também considerada na literatura a grafia desses fármacos no gênero feminino, como ciprofloxacina, plefloxacina e as demais drogas desse grupo. O norfloxacino e o ofloxacino também eles são utilizados no tratamento da gonorreia, né? O norfloxacino no tratamento da prostatite bacteriana e o afloxacino ela é utilizado no tratamento de cervicite. Os quinolonônicos não fluorados, eles são administrados unicamente por via oral. Concentra-se somente na urina, portanto, devem ser iniciados apenas, para o tratamento de infecções do trato urinário, exceto grávidas e gestantes e lactantes. E todos os quinolonônicos fluorados ou não devem ser administrados em gestantes, acabei de falar, e lactantes, entendeu? Então, farmacêuticos, vamos botar isso na nossa cabecinha, né? Que os gestantes e lactantes não podem fazer uso de medicamentos fluorados e muito menos medicamentos não fluorados e muito menos os fluorados, porque não é recomendável. Por que a gente precisa saber disso? Primeiro que o medicamento é a nossa área, né? Apesar de que a gente ainda não faz a questão da prescrição, a gente não prescreve, né? Mas você pode ser aquela velha barreira do queijo suíço. Chegar uma receita, já aconteceu comigo 3 casos, chegou uma receita de ciprofloxacino para uma gestante
que ela estava com 8 meses de gravidez. E aí eu falei, olha, normalmente não é recomendável usar o ciprofloxacino, né? Mas, se a senhora quiser, eu dispenso aqui, né? Mas o ideal é a senhora voltar no posto, né? Que foi um posto de saúde, e conversar com a médica e falar que o farmacêutico, ele acendeu esse alerta. Ah, mas por que a médica passou, ela não sabe, eu não sei. A gente não sabe de tudo, não temos conhecimento de tudo, né? Então isso serve tanto para médico, serve tanto para qualquer tipo de profissão. A gente sabe um pouquinho, e o pouquinho que a gente sabe, a gente tem aquela barreira e vai e faz a ponte para que ela tenha sucesso. E foi o que aconteceu. Ela foi no posto, conversou com a médica refez a receita e aí prescreveu cefalexina, né? Que cefalexina a gente sabe que ele faz parte do grupo B, que é o grupo que traz uma segurança para a gestante, né? Não vai afetar o bebê, então são estudos que já foram feitos, já foi comprovado que nesse momento a cefalexina ela é apropriada para combater aquela bactéria que a paciente tem defecção urinária. Vamos que vamos. Onde é que eu parei aqui? No trato urinário, falei aqui gestantes e lactantes. Nem é recomendável para pacientes com idade inferior a 15 anos, nem como a pessoa com histórico de crises convulsivas, devido, essa parte aqui eu não sabia. Aliás, eu não lembrava, eu já li isso aqui 300 vezes. Nem como pessoas com histórico de crises convulsivas. Depois eu vou dar uma lida sobre isso aqui para relembrar. Devido ao risco de fotossensibilização, durante o tratamento, deve-se evitar a exposição aos raios ultravioletas antissépticos do trato urinário. A cefaleia, tontura e a dor abdominal podem, como efeitos adversos, com o uso de todos os quinoloônicos. Estudos recentes revelam que alguns pacientes eles podem apresentar excitação no sistema nervoso central, que é a neuroexcitação, devido ao uso de ciprofloxacino, levando à irritabilidade, à confusão, agitação e até mesmo confusões. Então, esses efeitos adversos, quando ocorrem, são provocados devido à possibilidade do ciprofloxacino interferir de modo significativo na fisiologia normal do GABA. O GABA ele responde ao ácido gama-aminobutírico, que consiste no principal transmissor inibitório do cérebro, possuindo uma distribuição bastante uniforme em todo o cérebro e ocorre em quantidades muito pequenas nos tecidos periféricos, né? O GABA ele é formado a partir do glutamato pela ação do ácido glutâmico descarboxilase, conhecido como GAD, né? E que é uma enzima encontrada somente em neurônios que sintetizam GABA no cérebro. Possivelmente cerca de 30% de todos os sinapses no sistema nervoso tem como neurotransmissor o GABA. Galera, é importantíssimo ler sobre o GABA e ler sobre o glutamato, né? Eu vou contar uma historinha aqui. Para quem não sabe, eu trabalhei por algum tempo como técnico de enfermagem e nesse período eu estava fazendo o curso de farmácia, né? Eu já falei que quando a gente está fazendo um curso, fazendo um curso, no caso eu fazia farmácia e trabalhava dentro de um complexo cirúrgico. Então eu tinha aquilo ali para mim como um laboratório para o meu conhecimento, né? Eu trazia aquilo ali para o meu conhecimento. O que foi que aconteceu? Eu presenciei uma situação interessantíssima que eu trouxe isso para mim, né? Observei e tal. Quando a gente trabalha em determinados lugares, independente se você tem a sua função, no caso eu era um técnico de enfermagem,
Então, eu era estudante, não era farmacêutico ainda, mas acaba que você está ali sempre pegando no livro. É estudante, o estudante está com o livro toda hora na mão. Essa parte aqui, dessa questão aqui, eu tinha uma apostila, né? Aliás, eu tinha um livro que era um livro, eu vou até procurar na livraria sobre esse livro, que eu perdi esse livro, eu emprestei um amigo e aí acabou que, né, se perdeu. Era um livro direcionado para a área da enfermagem. E lá ele falava justamente isso aqui, ó. Estudos recentes revelam que alguns pacientes podem apresentar excitação no sistema neurocitação devido ao uso do ciprofloxacino, levando a irritabilidade, confusão, agitação e até mesmo convulsões. Esses efeitos adversos ocorrem, né, quando ocorrem, são provocados devido à possibilidade do ciprofloxacino interferir de modo significativo na fisiologia normal do GABA. O que é que acontece? Na época, a gente trabalhava e levava o paciente para o quarto, né? E aí, cara, o paciente ele apresentou todas essas características aqui mesmo. E ele tinha feito um procedimento de retirada de cálculo, né? Que é infecção urinária, ou infecção urinária não, é cálculo renal. E aí ele retirou o cálculo e normalmente, né, uma das profilaxias que se usa nesse tipo de cirurgia é o ciprofloxacino. E aí o senhor que eu levei, ele apresentou tudo isso aqui. O cara ficou agitadíssimo, foi uma agonia danada, né? E eu lembro que eu retomei e informei lá a equipe, né, minha coordenadora e tal. E aí os anestesiologistas, eles entraram em ação. Aí eu já não sei o que foi que aconteceu, né? Se eles reverteram com algum medicamento. Eu só sei que eles acompanharam esse paciente aí. Mas assim, diante dos meus estudos, diante do conhecimento que você vai observando e vai trazendo aquilo para você, aí qual foi a causa? O ciprofloxacino. Você entendeu? Então, algumas pessoas, né, na farmacogenética, pode acontecer esse tipo de situação, sabe? É esperado, já é esperado, né? Então, a gente vai aprendendo. Você trabalha dentro do hospital, quando você percebe uma situação, você já liga aquilo com, olha, pode ter sido tal medicamento. E aí, dentro desse grupo de estudo, dentro esse grupo de profissionais, você já pode apontar, diz, olha, talvez foi o ciprofloxacino, porque ele pode causar isso em alguns pacientes. Beleza pura? Vamos lá, isso é mais uma informação para a gente aí. Os antissépticos e analgésicos do trato urinário mais utilizados são nitrofurantoína, que é a macrodantina, metinamina, eu não conheço esse, sinceramente, metinamina. O piridium, que é o fenazopiridina, isso aqui é um analgésico, né? Então, a nitrofurantoína apresenta atividade contra uma variedade de micro-organismos gram-positivos e gram-positivos e gram-negativos que acometem as vias urinárias com um mecanismo de ação provavelmente sobre as flavoproteínas bacterianas, podendo causar dano ao DNA das bactérias. Administrada somente por via oral, a nitrofurantoína ela é mais ativa na urina ácida. Recomenda-se que a acidez urinária deve ser mantida a pH de 5,5 ou ainda mais abaixo, o que pode ser obtido com o uso com o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, arginina, metionina e dieta rica em proteínas, podendo também ser utilizado o cloreto de amônio. Lembrando que doses excessivas de
acidificantes em pacientes portadores de insuficiência renal podem provocar a acidose metabólica. Para facilitar a acidificação da urina, deve-se evitar antiácidos à base de carbonato de sódio ou de bicarbonato, né? A ingestão de frutas e leites derivados. Então, os principais efeitos adversos da nitrofurantoína são náusea, vômito, diarreia. Tem sido também relatados pneumonite, né, aguda e efeitos neurológicos, cefaleia, nistagmo e polineuropatias, provocando no paciente tendência a tropeçar, que é o polineuropatias, com o uso da nitrofurantoína. Então, a metanamina ela é utilizada em associação com ácido ascórbico para a acidificação da urina em infecções crônicas das vias urinárias, embora não sejam um fármaco útil em infecções agudas do trato urinário. Deve-se evitar o uso prolongado de doses altas de metanamina, porque pode provocar a liberação de formaldeído, o que irrita a mucosa do trato urinário. A fenazopiridina ela é considerada apenas um analgésico sobre a mucosa do trato urinário e pode ser utilizada em associação com a terapia de antibacteriana. Entretanto, não deve ser administrados por via, pois mais de 48 horas nem devem ser usados por gestantes. O uso desses fármacos pode provocar coloração vermelha ou alaranjada da urina, assim como manchas na roupa. É a mesma coisa, isso aqui serve para o fenazopiridina, que é o pirídio. A urina fica escura. Então, pessoal, esse aqui foi os antibióticos fluorados e os não fluorados que a gente falou aqui. Muito interessante, bastante enriquecedor para o nosso dia a dia, né? Tanto na farmácia comunitária como na farmácia hospitalar. Acabei de contar um caso aqui que foi em farmácia hospitalar, para a gente poder estar ajudando os nossos pacientes e clientes, né? E participando de grupos de estudo. Beleza pura? Vamos que vamos e até a próxima.